Olá, nós somos os estudantes Kelly Buitrago e Luciano Leite e a gente vai falar um pouco sobre a Operação Lava Jato na Petrobras. Para contextualizar um pouco sobre a Petrobras, a gente vai falar um pouco sobre a importância dela no cenário brasileiro. A Petrobras surgiu em 1953, durante o governo Getúlio Vargas, através da campanha O Petróleo é Nosso. Começou oficialmente suas operações em 1954. A empresa atua principalmente na exploração de petróleo e se tornou uma das maiores petrolíferas no mundo, com ações negociadas na Bolsa e com controle majoritário da União Federal. Antes da Lava Jato, a Petrobras afirmava possuir um sistema de compliance voltado para a prevenção de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes, além de auditoria interna, controles internos e gestão de risco. Porém, esses mecanismos não foram suficientes para impedir o esquema de corrupção investigado posteriormente. Estrutura societária. Falando um pouco sobre a estrutura societária da Petrobras, eles possuem um capital aberto e suas ações são negociadas na B3. Existem dois tipos de ações, a PTR3 com direito ao voto e PTR4 com prioridade no recebimento de dividendos. Mesmo não sendo uma empresa de capital aberto, a Petrobras é controlada pela União Federal, que possui a maior parte das ações extraordinárias. Um pouco sobre o cenário econômico. Antes da Lava Jato, a Petrobras vivia um período de forte crescimento. Em 2006, ocorreu a descoberta do pré-sal, considerada uma das maiores descobertas do petróleo do mundo. O petróleo foi encontrado abaixo de uma grande camada de água profunda do litoral brasileiro. Essa descoberta foi importante porque aumentou as reservas brasileiras, atraiu investimentos bilionários, fortaleceu a Petrobras tecnologicamente e elevou o valor das ações da empresa. Com isso, a Petrobras expandiu fortemente seus investimentos em refinarias, plataformas e estruturas. Início da fraude. A Petrobras teve 79 fases. Falando um pouco ali das fases iniciais, a Operação Lava Jato, como todo mundo sabe, ou a maioria pelo menos, começou em 2014, investigando a lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilegais. As investigações descobriram um esquema de corrupção envolvendo executivos da Petrobras, empreiteiras, operadores financeiros e agentes políticos. As empreiteiras fraudavam licitações e superfaturavam contratos da Petrobras. Parte do valor desviado era utilizado para pagamento de propinas e lavagem de dinheiro. Conforme as investigações avançam, ficou evidente que os controles internos e o sistema de compliance da empresa não conseguiram detectar rapidamente a irregularidade. Esse slide mostra os impactos econômicos da Lava Jato sobre a Petrobras. O gráfico de endividamento mostra que entre 2011 e 2014, a empresa dependia fortemente de capital de terceiros e financiamentos. Com o escândalo, a confiança do mercado caiu, aumentou a percepção de risco e captar recursos ficou mais difícil. O gráfico de lucratividade mostra forte queda na margem líquida em 2014. Isso aconteceu porque a Petrobras precisou reconhecer perdas contábeis, a despesa relacionada à corrupção e baixas contábeis. Aqui é um pouco do balanço patrimonial da Petrobras, começando pelo primeiro trimestre de 2012 e indo até o segundo semestre de 2014. Ele mostra um crescimento acelerado da Petrobras entre 2011 e 2014. O ativo passou de 599 bilhões para 800 bilhões. A principal conta afetada foi o imobilizado, que cresceu 342 bilhões para 559 bilhões. É isso, obrigada, e espero ter explicado um pouco melhor sobre a Lava Jato. Então, continuando aqui sobre impactos da fraude na Lava Jato, eu vou apresentar alguns números aqui, começando pelo prejuízo líquido, que foi de 21,6 bi em 2014, foi o primeiro resultado negativo desde 91. Houve também uma baixa contábil de 6,2 bi, queda nas ações de 57%, além de empregos afetados direta e indiretamente, com 4 milhões de empregos prejudicados, perda de investimentos no país por conta da corrupção da Lava Jato, investigada pela Lava Jato, de 172 bi. Também houve uma desvalorização de ativos de 120 bi. Ainda sobre os impactos aqui em ações de investidores, houve uma fuga massiva de investidores dentro da Bolsa. Também caiu os investimentos de 48 para 29 bi. A PwC, que seria a auditora na época, que se recusou a assinar o terceiro balanço, quer dizer, o balanço do terceiro trimestre de 2014. E também houve uma ação coletiva de acionistas movida nos Estados Unidos pela SEC, que seria a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Agora, sobre empregos e a cadeia produtiva, houve uma perda de funcionários de 86 mil para 63 mil,
os terceirizados caíram pela metade, a construção naval também foi afetada de 63 mil para 42 mil postos, também prejudicou fornecedores de cimento, aço e alimentação, além das construtoras que estavam envolvidas, como a Odebrecht. Aqui é uma pequena linha do tempo, de como a fraude foi descoberta. Em 2008 já existia uma investigação sobre lavagem de dinheiro, mas foi somente em 2014 que começou a ter um andamento maior. Então a Polícia Federal prendeu o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor Paulo Roberto. Então o gatilho foi a suspeita de que Youssef havia dado uma Land Rover como propina para o Paulo Roberto Costa. Então o nome veio das lava-jatos e postos de gasolina usados como fachada para lavagem de dinheiro, por isso o nome da Operação Lava Jato. Ainda em 2014, Youssef e Costa fecharam um acordo de delação premiada, então começou a se desdobrar porque foram aparecendo mais envolvidos. Entre 2014 e 2021 houve 80 fases operacionais com centenas de investigados e delações. E a operação foi finalizada somente em 2021. Então aqui alguns pontos que foram ignorados: os contratos eram sempre muito próximos ao valor estimado. Então podia-se indicar o conluio. Os balanços foram sempre apresentados sem ressalvas, inclusive pela auditoria anterior, que era a KPMG. Houve também e-mails internos de uma gerente que foi ignorado pela diretoria. Teve superfaturamento com o Clube das Empreiteiras, que fixava artificialmente os preços acima do mercado. Diretores da Petrobras com cargos indicados por partidos políticos. Então, já existia um conflito de interesse. Além da propina que era cobrada sobre o valor dos contratos, que era de 3%. Então, quem descobriu foi a investigação da Polícia Federal, junto com o Ministério Público. O gatilho foi a investigação de lavagem de dinheiro por doleiros. Contou com delações de diretores envolvidos. E esse esquema acabou por durar 15 anos, até ser descoberto. Então, alguns dos envolvidos seriam CEOs, diretores. Houve renúncia de cargo, prisões, delações, devolução de dinheiro também pelo gerente Pedro Barusco, que devolveu 97 milhões pelo enriquecimento ilícito. Aqui seriam alguns filmes e documentários, como sugestão seria o Mecanismo, que é uma série da Netflix, e um documentário do YouTube que explica bem sinteticamente o que aconteceu. Então, o que a gente pode levar desse caso? Identificar alguns pontos, como os contratos sempre no valor máximo estimado, pagamento fora do padrão, os fornecedores recorrentes em um processo competitivo real. E sobre as auditorias aqui, a PwC aprovava balanços de um cliente que pagava 20 milhões ao ano, não dizendo que houve conluio por parte da auditoria, mas era um cliente importante e mesmo com risco de auditoria, com um cliente que paga um valor tão elevado assim, acaba-se por talvez relevar alguma coisa que poderia levar uma investigação maior sobre ética, né? Então, os gerentes e diretores eram profissionais formados, experientes, a corrupção foi sistemática, então existia um conluio e também conflito de interesse entre eles, sobre governança corporativa. Não existia um comitê de auditoria independente, o canal de denúncia não foi efetivo e também não havia segregação de funções. E sobre o denunciante, sobre os e-mails de alerta que foram enviados internamente antes de 2014 foram ignorados. Então, podemos reforçar a importância de um canal de denúncia bem protegido e uma cultura organizacional melhor, né? Aqui as referências. Muito obrigado.